Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos entender como funciona a derivada direcional. Então aqui deixa eu explicar esse esquema aqui do GeoGebra para facilitar o nosso entendimento. Então, primeiro eu fixei um ponto x0, y0, que no GeoGebra eu fiz o x0 igual a menos 1, y0 igual a 1. E esse ponto no GeoGebra está sendo representado pelo ponto verde aqui que vocês estão vendo à esquerda de vocês. No espaço tridimensional, esse ponto está aqui embaixo. Então, deixa eu até posicionar melhor para visualizar o ponto. Então, esse ponto verde corresponde a esse ponto verde. Porque nós podemos enxergar gráficos de funções de duas variáveis de duas maneiras. Ou a gente enxerga no espaço tridimensional todo, ou o que a gente faz? A gente deixa o domínio da função separado, ou seja, olha só para o plano x, y e imagina, vamos colocar assim, o que vem a ser a imagem. Então eu estou colocando, vamos dizer assim, os dois ambientes de maneira simultânea. Por quê? Porque para derivadas direcionais, muitas vezes é mais interessante você olhar só para o domínio e entender mentalmente, algebricamente, como se comporta a imagem, do que fazer o desenho na mão. Então, por isso que eu estou usando os dois ambientes de modo simultâneo. E aí, fixado o ponto x0 e y0, eu vou considerar V um vetor com coordenadas AB, e esse gráfico da função que vocês estão vendo em vermelho, eu mostrei aquele aí para vocês, que é o f de xy igual a menos x2 menos y2 mais 5. Ainda voltando à questão do vetor V, o que eu estou fazendo? Estou fazendo f de x0 mais h vezes a, onde a a é a coordenada x do vetor V, y0 mais hb, que é a coordenada y, b é a coordenada y do vetor V, menos f de x0 e y0. Em outras palavras, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o f do ponto verde menos h vezes o vetor V. Então, eu estou fixando o vetor V, e estou analisando essa variação aqui. Esse ponto azul aqui que vocês estão vendo é nada mais, nada menos que, a partir do ponto verde, você caminhar de acordo com o vetor V. Para facilitar a visualização, vamos, por exemplo, modificar aqui o valor de A colocando igual a zero. E aí o que nós vamos ter? O vetor 0, 1. Então, a partir do ponto verde, você caminhou 0, 1, de acordo com o vetor V. Se você pega, por exemplo, ambos iguais a 1, realmente você vai cair no ponto 0, 2, né? Porque aí é x, a coordenada x sendo igual a 2, né? Porque aqui a coordenada x é igual a 1, e a coordenada y sendo igual a 0. Vou voltar ao cenário anterior para continuar a nossa conversa. Então, eu estou fazendo essa variação, que segue na definição da derivada direcional na direção do vetor V. Só que aqui eu não calculei o limite ainda, então ainda não dá para dizer que esse resultado é a derivada direcional, mas vamos dizer assim, ele é o esboço. E aí a gente diz que a derivada direcional, que essa expressão é a derivada direcional em relação ao vetor V, quando a gente faz o h tender a zero. Comentários aqui sobre o GeoGebra ainda. Esse ponto azul, como eu comentei com vocês, é justamente você transportar o ponto verde através do vetor V, que gera esse ponto aqui que está aqui. Então, esse ponto azul que está aqui embaixo corresponde a esse ponto azul. E nós temos as respectivas imagens da função, ou seja, eu calculei o f desse ponto, deu este resultado. Eu calculei o f desse ponto e deu este resultado. O que acontece? Vamos lá. Nós temos este vetor aqui, que ele está pontilhado. Eu não sei se pela resolução do vídeo, eu creio que vai dar para ver, mas observe que tem um pontilhado aqui. Deixa eu mover um pouquinho mais aqui. Esse pontilhado em azul é porque o vetor está dentro, vamos dizer assim, da nossa região. E aí eu estou analisando esse vetor aqui. Quando eu observo essa expressão, o que no fundo estou fazendo é justamente analisando essa expressão. Então, o que acontece? Se eu considero V como coordenada x igual a menos 0,4 e a coordenada y sendo igual a 1, o que acontece quando h se aproxima de zero?
nós vamos ter um resultado. Bem, quando h é igual a zero não vai existir, porque realmente você vai ter um denominador zero. Mas observe que dá para visualizar uma reta tangente aqui. A gente consegue visualizar uma reta tangente, por exemplo, quando percorrendo esse caminho. Essa reta tangente que você constrói a partir do ponto verde e o ponto azul no limite, a inclinação dessa reta corresponde à derivada direcional da função f em relação ao vetor v. Então, se eu construir uma reta, vou colocar aqui, até aqui, reta, passa... agora eu tenho que descobrir qual é o nome desse ponto. Acho que é ponto C e ponto D? Não. Deixa eu só lembrar... Ah, tá. Esse aqui é o ponto A. Então, esse aqui é o ponto C. Pronto. Então, essa inclinação dessa reta aqui, que vocês estão vendo, corresponde justamente ao valor da derivada da função na direção v aplicada em x0, y0. Então, essa é a interpretação prática da derivada direcional. Quando você fixa uma direção, deixa eu aumentar novamente o valor de h, fixado esse ponto verde, quando você varia em torno desse ponto através de uma determinada direção, o que você vai acabar obtendo é justamente a inclinação da reta tangente correspondente a essa variação. É claro que, se você muda as coordenadas do vetor v, você naturalmente vai mudar a inclinação da reta tangente, que agora a inclinação da reta tangente está para baixo, que é negativo. Então, a derivada direcional da função, ela ser negativa ou positiva, tem justamente a ver com, por exemplo, imagine que esse gráfico vermelho seja você caminhar na montanha. Então, você está aqui nesse ponto verde e você quer caminhar na montanha, então você vai seguir alguma direção. Nisso que você for seguir alguma direção, digamos que você siga a direção do vetor v. Bem, se você seguir como direção exatamente esse vetor v, o que vai acontecer na prática? A derivada direcional da função na direção v, da função f, ela aparentemente, quando h tende a zero, vai dar um número negativo. Quando h tende a zero. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que se você caminhar na direção do vetor v, esse vetor v que eu estou levando em consideração, isso quer dizer que você vai estar diminuindo a altitude na qual você se encontra. Se você mudar a direção do vetor v, eu quero usar agora, tratar como padrão esse vetor v. A derivada direcional tende a ser positiva. Claro que aqui eu só estou explorando a intuição aqui. E aí o que significa a derivada direcional ser positiva? Significa que se você caminhar naquela direção, então a sua altitude, ela aumenta. Então, se eu falei anteriormente amplitude, na verdade quis dizer altitude, A sua altitude aumenta. E aí um questionamento extremamente natural que podemos fazer, já que para cada vetor v que você adota, você vai estar variando a altitude, ou não, né? Porque nada impede da derivada direcional dar zero, mas como para cada vetor v você está analisando a variação da altitude da subida da montanha, a gente pode fazer a seguinte pergunta: qual direção que nós devemos tomar de tal modo que eu garanta que eu consiga chegar ao topo da montanha de maneira mais rápida? Vou melhorar a minha pergunta. Fixado o ponto verde, qual direção que eu devo tomar de tal modo que a variação da minha altitude seja a maior possível? Bem, o resultado, ou a resposta dessa pergunta vai ser enunciado no nosso próximo teorema. Suponha que f seja uma função diferenciável de duas variáveis e nós vamos considerar u um vetor unitário. Então, a norma de u é igual a 1. Vamos considerar x0 e y0 um vetor, é um ponto do domínio da função f fixado. Então, na hora que você avalia essa expressão para todos os possíveis vetores u unitários, ou seja, na hora que você analisa
a derivada parcial de f aplicada em x0, y0 na direção do vetor u, supondo o vetor unitário, o valor máximo que essa expressão poderá atingir é exatamente a norma do gradiente da função aplicada em x0, y0. Mais ainda, o teorema diz em que condições nós vamos garantir a igualdade. A igualdade ocorre se o seu vetor u é nada mais nada menos que o vetor gradiente normalizado. Aqui eu estou supondo o vetor gradiente é um vetor não nulo só para dar a intuição para vocês, mas o que esse teorema está querendo dizer? Que a resposta daquela pergunta de qual direção que você deve tomar para ter a maior variação possível na altitude, subindo o máximo possível, é justamente você percorrer a direção do vetor gradiente. Então, você quer caminhar para o ponto mais alto possível, caminha na direção do vetor gradiente. É exatamente isso que o teorema está dizendo. Eu só estou colocando dividido pela norma do vetor gradiente porque eu estou supondo U um vetor unitário. Agora, como é que a gente demonstra esse fato? Como é que a gente prova isso? É até mais simples do que parece se nós tivermos a geometria analítica. Porque a gente sabe que derivada parcial de f em x0, y0 na direção do vetor u é exatamente igual ao produto escalar do gradiente de f aplicado em x0, y0 com o vetor u. Por sua vez, lá da geometria analítica, a gente sabe que uma das formas de calcular produto escalar é você fazer norma de um vetor, vezes a norma do outro vetor, que a gente sabe que é igual a 1, vezes cosseno θ. Então, o que acontece? Esse cara aqui é igual a 1, porque o vetor u é unitário. Então, você está dizendo que a derivada parcial de f na direção u é norma do vetor gradiente vezes cosseno de θ. Como o cosseno de θ oscila entre menos 1 e 1, o que a gente sabe, primeiro, que isso é menor ou igual, aí você faz o cosseno de θ igual a 1, menor ou igual à norma do vetor gradiente, não importando o vetor u, claro, estou supondo novamente o vetor u unitário, e mais ainda, a gente sabe quando que vale a igualdade. Quando que vale a igualdade? Quando o cosseno de θ é igual a 0. Ou perdão, quando o cosseno de θ é igual a 1. Mas quando que cosseno de θ é igual a 1? Agora sim, quando θ é igual a 0. Só que θ igual a 0 quer dizer o quê? Que os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, para você atingir o valor máximo dessa expressão, o θ tem que ser igual a 0. Para θ ser igual a 0, isso quer dizer o quê? Que o vetor gradiente tem que estar na mesma direção e mesmo sentido do vetor u. Uma forma da gente fazer isso, o vetor que está na mesma direção, mesmo sentido do vetor gradiente, é ele ser gradiente vezes algum número. Como você quer que a norma dele seja igual a 1, você chega na expressão. Porque lembre-se, para construir vetor, você precisa de direção, sentido e módulo. Então, se o θ é igual a 0, isso quer dizer que u e o gradiente estão na mesma direção e mesmo sentido. Como a norma tem que ser igual a 1, você divide pela norma do vetor gradiente. Voilà! Então, esse vetor ele cumpre a propriedade de maximizar essa expressão. Então, resumindo é isso. Qual direção que você deve tomar para ter a maior variação possível da altitude? É a direção do vetor gradiente, ou seja, o vetor gradiente aponta para a direção de maior crescimento da nossa função. Agora vamos fazer um exemplo numérico. Se f de xy é igual a x vezes e elevado a y, qual é a direção que f tem, na verdade faltou aqui um q, né? Qual a direção que f tem máxima variação em p de 2,0 e qual é a máxima taxa de variação? Então, qual é a direção? Observe a pergunta, direção, ele não está falando de vetor unitário. Qual é a direção que nós devemos tomar de tal modo que nós tenhamos uma máxima variação em p? No caso, p tem coordenada x igual a 2 e coordenada y igual a 0. Então, a gente viu que basta que o seu vetor u esteja na mesma direção do vetor gradiente,
que aí o vetor unitário seria o vetor gradiente normalizado. Então a resposta da primeira parte da pergunta é simplesmente calcular o vetor gradiente da nossa função aplicado ao ponto 2, 0. Então esse cara que nós precisamos descobrir para a primeira parte da pergunta. Então primeiro a gente tem que derivar a nossa função em relação a x de maneira genérica. Então derivando essa função em relação a x vai dar e elevado a y. Após você calcular a derivada, você substitui no ponto, então fx aplicado em p, ou seja, aplicado em 2, 0, é igual, troco o x por 2, troco o y por 0. Então aqui vai dar 1. Agora a gente calcula a derivada de f em relação a y de maneira genérica, que aí vai dar, no caso, x vezes e elevado a y. E agora nós vamos substituir. Troca x por 2, troco o y por 0. Então aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. Então isso implica, com essas duas informações aqui, nós vamos concluir que a direção, de tal modo que f possua a maior variação possível, é exatamente gradiente de f aplicado em 2, 0, cuja primeira coordenada é o fx de 2, 0, ou seja, a primeira coordenada é igual a 1, e a segunda coordenada é igual a 2. Se perguntasse assim, qual o vetor unitário de tal modo que tenha a maior variação? Aí você teria que normalizar o vetor. Primeira parte da pergunta é essa. Então, qual é a direção que nós devemos tomar? É a direção do vetor 1, 2. Agora, qual é a máxima taxa de variação? O que nós vimos anteriormente, que o valor máximo que você vai assumir ao calcular a derivada parcial de f em relação a u, o valor máximo, aí nesse caso, agora sim, esse vetor u é o vetor unitário, a taxa de variação máxima vai ser justamente quem? A norma do vetor gradiente. Então, para responder qual é a máxima taxa de variação, aqui não tem jeito. Aqui eu tenho que considerar u um vetor unitário. Por quê? Porque se eu não considerar vetor u como unitário, se vocês lembrarem lá do GeoGebra, eu posso considerar um h muito grande, qualquer coisa retorno lá no GeoGebra para ver o que eu quero dizer com esse h muito grande, e a variação está um pouco longa, vamos colocar assim. Na verdade, eu só estou falando do h grande lá no GeoGebra. Então, se você considerar o vetor v um vetor ou o vetor u, né, com um vetor com uma norma muito grande, isso não necessariamente vai te dar essa interpretação de qual a direção correta a seguir. Então, quando a gente fala de máxima taxa de variação, aqui é pressuposto que você está fixando o vetor unitário, porque você não quer olhar para a norma do vetor, você quer olhar qual é a melhor direção a seguir. E a gente viu que a máxima taxa de variação é nada mais nada menos que a norma do vetor gradiente. Então, a norma do vetor gradiente, a gente calcula, né, que seria a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, então seria 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, o que dá raiz de 5. Aí falta escrever. Direção de máxima variação é esse cara aqui, e a máxima taxa de variação, não vou escrever isso, mas o certo é sinalizar, que a máxima taxa de variação da nossa função é igual a raiz de 5. Então, se você seguir na direção na direção do vetor 1, 2 e fizer a variação, a derivada parcial em relação ao vetor unitário, ou seja, esse vetor normalizado, a taxa de variação vai dar justamente raiz de 5. Então, a variação da amplitude vai ser raiz de 5 positivo. Então, já dá para visualizar qual é a intuição da derivada parcial. Então, sempre quando vocês forem calcular derivadas parciais, que nem vocês viram na videoaula passada, aqueles números, o que significam aqueles números? Já deu para entender o significado prático e já deu para entender uma outra importância do vetor gradiente. O vetor gradiente aponta para qual direção você deve seguir, de tal modo que f possua o maior crescimento possível. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.